Graça e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes? Amém? Quem tem aprendido, amados? Amém, glória a Deus. Estão felizes por aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Amém? Fique de pé no seu lugar nesse momento, vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho estado muito feliz também, porque tem sido um período de aprendizado para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. E esta é uma oportunidade que nós não podemos perder, de aprender com o Senhor a cada dia. Amém? Então vamos aproveitar neste momento, vamos clamar a Ele, para que Ele se revele a nós. Amém? Senhor Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor, por mais esta terça-feira, onde nós podemos estar aqui diante de Ti, para aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus, aprender um pouco mais, ó Deus, sobre o que o Senhor tem a realizar por meio da Tua igreja, através da igreja do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, que nós possamos, Jesus, estar sendo guardados no Senhor. Que este momento de ensino seja um momento onde o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, porque também através do ensino nós somos curados, porque conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A verdade nos cura, a verdade nos liberta, a verdade nos livra dos perigos deste mundo, e nós temos certeza de que o Senhor está no controle absoluto de tudo. Por isso, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, nesta hora, e que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Podem-vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Então, semana passada, nós estudamos sobre Atos dos Apóstolos. Amém? Nós já estudamos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Passamos semana passada para Atos dos Apóstolos. Amém? Nós aprendemos então na semana passada que os evangelhos serviam para contar a respeito da história de Jesus, sim ou não? Sim. A trajetória de Cristo, né? Desde a sua genealogia até a sua morte e também a sua ressurreição. E nós aprendemos semana passada que este livro, o único livro histórico, né? E aí a gente aprendeu a classificação dos livros, amém? Todos lembram? Né? Os evangelhos têm duas classificações, né? Os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, né? E Lucas, e o evangelho de João. Esse compõe o grupo dos 4 evangelhos. E agora nós estamos estudando desde a semana passada o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, um livro que traz este contexto para nos ensinar exatamente sobre o contexto da igreja primitiva. E hoje nós vamos continuar falando, sobre Atos dos Apóstolos. Mas por que nós vamos continuar falando? Porque, como eu disse, Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico. E todo livro histórico contém situações que marcam a história. Não é à toa que tem esse nome. Então, marca um determinado lugar e um determinado espaço no tempo, né? História, não é isso? Quando se relata algo que aconteceu em um determinado lugar, né? Em uma determinada era. Então, o livro de Atos, ele cobre todo um período dessa igreja primitiva. E durante este período, né, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que muitas epístolas, ou a maioria das epístolas, foram escritas nesse período entre 60 e 95 depois de Cristo. Amém? Então hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito disso, né? Continuando, né, o nosso tema, que é o panorama bíblico do Novo Testamento. Aí está o versículo para a gente decorar, tá bom? Está lá em 2 Coríntios,
capítulo 3, versículos 2 e 3, onde o apóstolo Paulo vai dizer: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? Quem é carta viva do Senhor aí? Amém, queridos? Todos nós somos cartas vivas do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a essa igreja, a igreja de Corinto. E nós vamos aprender sobre a importância de sermos testemunhas. E isso que a igreja veio ser, testemunha, né, do poder de Deus, testemunha daquilo que Jesus faz. Amém? Vamos lá? Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre Atos e as epístolas. Se você quiser anotar aí qual que é o tema da aula de hoje, nós vamos estar falando sobre Atos e as epístolas. Como eu havia dito, nós vamos falar sobre este tema porque é um tema relevante diante do período em que essas epístolas foram escritas, dentro do período onde foi relatado, né, por quem? Quem que escreveu Atos mesmo? Lucas. Lucas era médico. Amém? Os irmãos estão com medo de falar? Falar não dá coronavírus não, irmão. Amém? Então, queridos, nós estamos aqui para falar sobre isso, né? Sobre esse período escriturístico que a gente fala, esse período, né? Esse lapso de tempo onde Lucas relata, né? Toda a história da igreja. Então, nesse período também foram escritas muitas epístolas, né? E nós vamos estar aprendendo sobre isso, né? Então vamos lá. Então, o primeiro plano de fundo que nós vamos trazer aqui, né, sobre as epístolas, né, dentro do aspecto ali, dentro do lapso de tempo onde Atos dos Apóstolos foi escrito, nós vamos primeiro falar sobre as epístolas em Atos. Por que que nós vamos dividir? Nós vamos falar sobre as epístolas que foram escritas no período de Atos dos Apóstolos, ou seja, nós vamos ver que tudo aquilo que aconteceu e o tempo em que essas epístolas foram escritas foi dentro desse período que eu disse, né, de 65, né, a 95 depois de Cristo. E nós vamos ver também as epístolas que foram escritas posterior ao período de Atos, tá? Porque nós vamos ver que existem 5 epístolas que foram escritas posterior às datas relatadas em Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Nas epístolas escritas em Atos, né, vamos falar aqui a respeito dos primeiros anos. Os anos iniciais, né, desse período de Atos dos Apóstolos, tá? Os 12 primeiros capítulos do livro de Atos relata exatamente esse tempo. Um lapso de 10 anos, entre 36 depois de Cristo e 46 depois de Cristo. Por que isso? Algumas pessoas podem dizer assim: pastor, mas Atos dos Apóstolos não foi escrito depois que Jesus foi ressurreto? O relato não começa depois que Jesus ressurreto apareceu aos seus discípulos e depois é assunto aos céus? Algumas pessoas podem questionar isso. Você sabe explicar por que começa então a contagem, né, segundo alguns historiadores, em 36 depois de Cristo? Porque acredita-se que Jesus não nasceu no ano 1 depois de Cristo, e sim no ano 3. Então a gente vai ver esse relato, esse lapso de tempo, tá? E por que isso acontece? Porque história nenhuma, irmão, dá para a gente ter precisão. Algo que aconteceu há 2020 anos atrás, como que você vai ter precisão daquilo que aconteceu? Né? Quer um exemplo?
Se eu te perguntar o que aconteceu lá na sua infância, você sabe me relatar o mês, o dia? Sim ou não? Não é possível. Né? Às vezes a gente lembra como que aconteceu, tudo que aconteceu, mas às vezes existem situações que a gente não consegue relatar. Então, por isso, da mesma forma, né, existe essa margem de erro, a gente diz, né? Para mais ou para menos de aproximadamente 3 anos. Tá bom? Então, durante, né, os anos iniciais da igreja, que é esses 10 anos, aconteceu, né, muitos fatores importantes, tá, para a igreja do Senhor, que está relatado no livro de Atos. Então, na semana passada, nós estudamos o livro de Atos, e é aí que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que está vendo que se a gente for ficar em cada livro aqui, e esticar o assunto, a gente pode estudar um livro desse o ano inteiro. E ainda a gente não consegue esgotar o assunto. Porque semana passada a gente estudou que o período que compreendia, o que se falava no livro de Atos dos Apóstolos, né? Quem foi que escreveu, em que época que foi, qual foi o alvo, né, desse livro. Mas hoje nós vamos estar falando de situações importantíssimas da igreja, que aconteceu dentro deste período, que não pode passar por mim e por você despercebido, tá bom? É por isso que eu quero, né? Quem aqui conseguiu ler o livro de Atos dos Apóstolos? Amém? Levanta a mão. Não fica com vergonha não, irmãos. A gente é assim mesmo, tá? Quem aqui é brasileiro, dá um glória a Deus. Amém? A gente geralmente deixa para a última hora. Mas eu quero te ensinar uma técnica que eu tenho ensinado aqui desde o primeiro dia. Querido, tira lá 15 minutos do seu dia, pega o seu abençoado celular, que você fica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e não é pecado ficar além da conta, tá bom? Desde que você tenha controle, domínio próprio, amém? Isso é um fruto do Espírito. Então, pega o seu celularzinho, baixa lá, né, o aplicativo que chama Bíblia Falada, tá? Uma narração, irmãos, não é aquela narração robótica, sabe aquele negócio robotizado? Não é daquele jeito, né? É um pastor que está lendo a Bíblia compassadamente, uma leitura gostosa de se ouvir. Eu particularmente gosto de viajar ouvindo, né? Diga-se de passagem a Isabela, né? Minha cobaia, né? A gente foi para Rio Verde ouvindo Atos dos Apóstolos, né? Fome voltou e leu tudo, né, Isabela? Então, né? Dá tempo, irmãos, né? A gente consegue, né? Estar lendo. Então isso é muito importante, tá? Então você coloca lá para ouvir, né, no seu período lá, e você vai conseguir, tá bom? Então vamos lá. Então nos anos iniciais, nós vamos aos acontecimentos que marcaram esse período. Lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, vai falar exatamente sobre a aparição e a ascensão de Jesus Cristo. Jesus, depois de ressurreto, aparece aos galileus, aos seus discípulos, que estavam onde? Em Jerusalém. E eles aparecem, né, aos seus discípulos, aliás, na Galileia. E ele aparece aos seus discípulos, né, ali, naquele momento. E o historiador Lucas vai dizer o quê? Que ele ficou quanto tempo? 20 dias? 40 dias. Ele ficou 40 dias com os seus discípulos, e segundo o historiador Lucas, com provas incontestáveis, de que ele estava vivo. Já viu um espírito comer e beber? Não. Então Jesus estava vivo, carne e osso ali, como ele falou para Tomé, Tomé, toca aqui, porque Tomé, né, no momento em que ele aparece a primeira vez, Tomé não estava no meio da turma. E aí ele chega, os discípulos contam o que aconteceu, e ele fala, não, se eu não tocar o lugar dos cravos, e não o lado dele, de maneira alguma, eu crerei. E aí vem, né, a origem de quem a gente pega Tomé e quer crucificar ele, dizendo, né, que só crê se vê, né? Tem gente que fala assim, eu só creio vendo, sou igual Tomé. Mas na verdade, queridos, Tomé é o reflexo de muitos de nós, né? A gente só acredita depois que a gente vê. E a fé, ela é crer sem ver, né? É você acreditar naquilo que você não vê e ter certeza daquilo que você espera.
Então o Senhor, com muito cuidado, veio ali para mostrar para Tomé, amados. Ou você acha que por causa disso, né, por causa às vezes da nossa falta de fé ou da nossa pequena fé, o Senhor vai deixar de vir de encontro a mim e a sua vida? De maneira alguma. Então o Senhor vem ali e mostra para Tomé. Então foram muitos dias, 40 dias em que o Senhor esteve ali, provando que Ele estava em corpo, né, ali em carne e osso. O que eu acho mais interessante é que às vezes as pessoas ficam dizendo: nossa, mas Jesus foi assunto aos céus, Ele não podia então estar tão pesado, né? Um corpo mortal. Não, Ele não estava no corpo mortal, Ele estava no corpo glorificado, assim como eu e você teremos, amém? Quantos creem na volta de Jesus? Eu creio. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, você acha que eu e você vamos entrar desse jeitinho lá no céu? Não, irmãos. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado. O que é ser glorificado? É você ser transformado de algo corruptível em algo incorruptível. É você ser transformado em algo defeituoso em algo sem defeito algum. Então, aquilo que nós estaremos, o corpo que nós teremos na glória é muito diferente desse corpo que a gente tem hoje. Desse templo do Espírito Santo que tem muita gente que não cuida dele. E como nós temos dificuldade disso, não é verdade? Então a gente tem que estar atento a tudo isso, tá bom? Então nós teremos sim o nosso corpo glorificado como o de Cristo. Você quer ver uma situação de um corpo glorificado? Jesus, depois de ressurreto, apareceu aos seus discípulos. Ele bateu na porta? Ele mandou abrir a porta? Então o que aconteceu? Como que ele entrou lá dentro? Você já parou para pensar nisso? Amados, nossa mente não consegue imaginar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? É grandioso demais aquilo que o Espírito Santo tem para revelar nas nossas vidas. Então, nós falamos aqui, né, no capítulo 1, fala sobre a aparição e ascensão de Jesus. Depois, lá no capítulo 1 ainda, do versículo 12 ao versículo 26, nós vamos ver sendo feita uma eleição para eleger quem? O substituto de Judas. E eles fazem ali uma assembleia. Eles reúnem a igreja. Quem assim, aqui sabe me dizer quantas pessoas estavam ali naquela assembleia? Ninguém vai chutar? Chuta aí, irmão, pode falar. Hã? 100 e quanto? 120? 120 pessoas. Acertou. Né? Dá um like para a irmã Arlene. 120 pessoas, né? Estavam ali naquele momento, né? Os discípulos do Senhor, os apóstolos, né? Todos compreendiam em aproximadamente 120 pessoas. E eles se reuniram com o propósito de eleger aquele que viria substituir Judas, o Iscariotes, o Judas, o traidor. E então eles levantam, né, 2 nomes e fazem uma votação ali, né, colocam os nomes dessa pessoa ali, fazem um sorteio e a sorte cai sobre Matias. E eles então levantam Matias como apóstolo. Ele levanta Matias para caminhar com eles. É o único lugar na Bíblia que você vai ouvir falar desse homem. Porque nunca mais você vai ouvir falar sobre ele. Amados, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que faz. Eles, lógico, fizeram a eleição, levantaram alguém que estaria ajudando eles, não deixa de ser um discípulo do Senhor. Mas a pergunta é, será que era a vontade do Senhor? Às vezes nós somos muito precipitados naquilo que a gente faz, né? E aí a gente vai aprendendo ao longo, né, desse livro, você vai ver que não era bem aquilo que o Senhor esperava. Porque lá na frente o Senhor vai levantar quem como apóstolo? Paulo. Então não era momento de abrir uma votação para substituir. E aí o que a gente precisa aprender, amados, é que quem levanta as pessoas é Deus. Então o Senhor é quem levanta, e é o Senhor quem tira, assim como tirou Judas.
Então a gente precisa estar atento a isso, né? Eles fizeram eleição e é o único momento que a gente ouve falar deste homem. Depois nós vemos capítulo 2, Atos 2, né? Tema aí de um louvor que tem abençoado muitas vidas. Atos 2, momento da descida do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vem, né, como línguas como de fogo, né? Depois nós vemos o sermão de Pedro. No que constituiu o sermão de Pedro? Na explicação do que aconteceu ali em Atos capítulo 2, no início do capítulo. Porque homens galileus, amados, essa semana eu conversava ainda com alguém e eu disse isso. Falei, você já pensou um lugar onde tinha um monte de caipira, digamos assim, entre aspas, um monte de pessoas incultas, iletradas, que estavam reunidas num lugar, e o Senhor encheu a vida deles de tal forma que eles falavam em outras línguas. E aí a gente tem que aprender a diferença entre falar em línguas, né, línguas dos anjos, línguas estranhas, e o falar noutras línguas. E o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, eles falavam noutras línguas. Ou seja, línguas que eram entendidas, cada um no seu idioma. Jerusalém estava lotada de gente de todas as nações em volta. E cada pessoa ouvia no seu próprio idioma aqui as grandezas de Deus que estavam saindo da boca daqueles galileus. Amém? Então é maravilhoso aquilo que aconteceu nesse derramamento do Espírito Santo. Só que muitos judeus, ao verem aquilo, falam, esse povo aí está bêbado. Esse povo aí está, né, em êxtase. E isso acontece nos dias de hoje, sim ou não? Acontece, irmão. Tem hora que o irmão aí começa a falar em línguas, tem gente que olha até estranho assim. Isso não pode ser algo estranho na igreja. Lógico, aprenda algo. O apóstolo Paulo vai ensinar isso lá em 1 Coríntios. Porque a igreja de Corinto é uma igreja que deu trabalho nesse aspecto. A igreja que foi chamada por Paulo de uma igreja infantil. Porque eles recebiam os dons e valorizavam aquilo como se não tivesse outra coisa. A gente tem que saber ter controle em tudo, até no falar em línguas. Porque o falar em línguas é para edificação própria. Quando você fala em uma língua que você não compreende, que não faz parte do nosso idioma ou do idioma de alguém, é edificação de si mesmo. A palavra fala que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como deve, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você está falando em línguas, você está edificando a si mesmo. Quando você fala em línguas e Deus levanta alguém para interpretar essas línguas, esses dois dons juntos equivalem à profecia. O que é uma profecia? A profecia é quando Deus levanta, né, um profeta que diz, ei, assim diz o Senhor. Alguém que nunca viu o Marcelo e começa a contar o que o Marcelo comeu na hora, né, do café da manhã hoje. O que ele estava pensando? Só Deus sabe, irmão. E aí o profeta vem com uma palavra. A palavra profética, essa é um dos dons que a igreja mais tem que buscar. É o dom profético. É um dom muito perigoso também. Mas é o dom mais real daquilo que Deus tem para se revelar a mim e a você. E esse dom profético também vem através disso, do falar em línguas e da interpretação. Mas existe também o falar em outras línguas, que é aquilo que eu disse aqui, que é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos 2. Amém? Isso nem faz parte da lição, mas eu acho importante passar para vocês, né? Você já viu aquele negócio de passar melzinho na chupeta e dar para menino? A hora que você passa, ele quer mais, né? Eu quero instigar vocês a procurar saber sobre isso, irmãos. A igreja precisa buscar o Espírito Santo. A palavra do Senhor, o próprio Jesus disse, né? Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Espírito Santo, o Pai, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Peça ao Senhor. Todo dia. Pastor, quantas vezes por dia? Toda vez que você for orar. Você sabia que o Espírito Santo pode te batizar lavando louça? O Espírito Santo pode te batizar dentro da hora que você for tomar banho. O Espírito Santo pode te batizar você andando pela rua.
a qualquer momento, mas você precisa buscar. O batismo com o Espírito Santo não vem só de ficar esperando. O batismo com o Espírito Santo precisa ser buscado todos os dias. Amém? Então faça isso no nome de Jesus. Então nós vemos ali o sermão de Pedro, a explicação do que aconteceu lá. E depois que ele termina de explicar, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é a promessa do Senhor Jesus, que ele diz que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? E o poder do Senhor veio sobre eles, e agora eles estão levando a palavra de vida. Muitos se converteram ao Senhor. Naquele dia acrescentou-se 3.000 almas. Sabe o que é 3.000 pessoas levantar a mão e falar, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador? 3.000 judeus, 3.000 pessoas de todas as nações que estavam naquele lugar, levantaram as suas mãos e entregaram a sua vida a Jesus. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Amém? Então, nós vemos isso acontecer. Depois nós vamos ver a prisão de Pedro e João, né? Até falei sobre isso aqui semana passada. Quem lembra aí? Por que Pedro e João foi preso? Por curar um coxo, por curar um paralítico que estava lá na porta do templo chamado Formosa, né? O paralítico ficava ali pedindo esmola, Pedro e João estavam indo para o templo, né? Na hora nona, às 3 horas da tarde, como era de costume deles. Eles estavam subindo para o templo, quando eles chegam lá, aquele homem está lá, pedindo esmola, como capaz que todo dia eles via ele ali. Ele falou, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. E eles foram questionados, né, pelos religiosos daquele tempo, como assim? Como este homem levantou? E eles falaram, no nome do Senhor Jesus é que este homem está de pé, ou seja, não é no nosso nome. Irmãos, eu e você fomos chamados para fazer a obra de Deus, mas a obra é dele. Amém? A obra não é nossa. Aquilo que acontece aqui no nosso meio, a glória é dele, a honra é dele, é ele que faz. Amém? Então, nós precisamos estar atentos a isso. E aí a gente vê Pedro, no final, Pedro e João ser preso por conta de ter curado um homem. Hoje nós vivemos, né, em um país democrático. Você já imaginou você ser preso por pregar Jesus? Então, nós vemos aqui um episódio, né, que fala exatamente sobre isso. Depois, no capítulo 6, nós vamos ver a eleição de quem? Dos diáconos. É quando surge, né, os diáconos, né? Esses aqui são oficiais da igreja. Qual é a importância do diácono, amados? De estar cooperando no trabalho com o Senhor, né? Eles distribuíam os bens, né, conforme a necessidade de cada um, distribuíam o alimento conforme a necessidade de cada um. Então, houve um problema, porque as mulheres gregas, né, e aí às vezes na sua Bíblia vai falar que as mulheres helenistas, elas não estavam recebendo, né, o alimento na distribuição diária, elas estavam sendo negligenciadas. E aí elas chegam diante, né, essa história chega diante dos apóstolos e ele fala, vamos levantar homens de Deus, cheios do Espírito Santo, amém? Para servir nessas coisas. Porque não é lícito que a gente deixe a palavra do Senhor para servir às mesas. Eles estavam sendo soberbos? Não, querido. Aqui eu aprendo algo. Na obra do Senhor, todos nós estamos servindo. Do pastor a quem está lá no estacionamento, nós estamos na mesma obra. Nós estamos fazendo a diferença do mesmo jeito. Porque assim como Deus usa a minha vida e de tantos outros aqui para ministrar a palavra do Senhor aqui, Deus usa a vida de quem recepciona lá na porta. E através de uma recepção bem feita, uma alma pode ser alcançada para o Senhor. Cada vida que entrega a sua vida aqui no altar, primeiro começou lá no estacionamento. E é essa visão que nós temos que ter. Amém? Quando nós conseguimos enxergar isso, a gente começa a olhar para nós como pessoas importantes para o reino de Deus. Não tem ninguém mais importante do que o outro. Todos nós estamos aqui
para cumprir o propósito do Senhor. Depois nós vamos ver, né, o martírio de Estevão. Esse martírio aqui foi registrado exatamente para contar a história de Saulo, né? Saulo de Tarso era um fariseu, um homem que guardava a lei, um religioso, alguém que perseguia os cristãos e perseguia para matar. Lá em Atos capítulo 6 você vai ver que enquanto eles estavam, né, indagando Estevão, e Estevão tenta fazer a sua defesa, mas no final é apedrejado até a morte. Sabe quem que ficou segurando a roupa dele? Saulo. Ou seja, e lá no versículo 60 vai dizer assim: e Saulo consentia com a morte dele. Ou seja, mostrando, amados, que o Senhor é capaz de alcançar até mesmo aquele que persegue eu e você. Mostrando que o Senhor é capaz de mudar a história de vidas que até nos perseguem. Amém? E fazer deles grandes instrumentos do Senhor. E aí nós vamos ver no capítulo 9, a conversão de Saulo. Saulo vai lá, pega cartas, né, do rei, pega autorização para matar cristãos. Já viu isso? Ele recebe uma carta dizendo: se você achar, pode levar preso e, se necessário for, pode executar. É isso que Saulo queria fazer, só que no caminho ele tem um encontro com Jesus. Amém? Então está registrado lá, né, a conversão de Saulo no capítulo 9. Depois, capítulo 11, nós vamos ver a propagação do evangelho até Antioquia, né? E aí lá no capítulo 11, versículo 19 a 26, você vai ver a palavra do Senhor chegando a Antioquia, Antioquia da Síria. Tá? Porque existia duas Antioquias naquele tempo. Antioquia da Síria e Antioquia da Pifídia, se não me engano. Amém? Nós vamos estar falando sobre as duas aqui. Daqui a pouco eu vou pôr um mapa aqui e a gente vai conseguir identificar elas melhores. Tá bom? E foi em Antioquia que pela primeira vez se usa o termo cristão. Se você quiser anotar isso daí, tá? É importantíssimo você saber quando é que nós começamos a ser chamados de cristãos. Porque até antes daqui, sabe como era chamado os discípulos do Senhor? Alguém sabe? Do caminho. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eles eram conhecidos como aqueles que estavam no caminho. É por isso que Paulo, quando ele pega as cartas, ele pega cartas e autorizações para que, se encontrar aqueles que estavam no caminho, pudesse prendê-los e levá-los até Jerusalém. Então, queridos, ele estava procurando cristãos, tá? Às vezes a gente olha isso e pensa: não, é porque ele estava andando num caminho e aí ele ia pegando quem que ele achasse. Está identificando a quem ele estava procurando, tá bom? E aí, em Antioquia, é o primeiro momento em que os cristãos, né, são chamados de cristãos, tá bom? A gente vê isso acontecer em todos os lugares, né, do mundo. A gente vê, né, houve um povo, né, bárbaro, que se chamava os francos, né? E foi a partir desse povo que nasce a França. Então, às vezes, a gente vai ver algumas nomenclaturas surgindo por causa de um movimento, por causa de uma situação de um país, de uma região, tá bom? É igual nós falamos aqui, né? Os galileus. Por que eram galileus? Porque eles eram da Galileia, né? Então, tudo isso é muito importante. Depois nós vamos ver a morte de Tiago, o apóstolo, né? Aqui eu quis diferenciar, né, essa situação de Tiago, o apóstolo aqui, porque ele é o primeiro martírio dos 12. É o primeiro que morre, tá? Dos 12 apóstolos de Jesus. Então aqui fica registrado, né, a sua morte. Depois, né, a prisão e morte de Herodes, tá? Prisão de Pedro, tá? Esqueci aqui, ó, errinho de digitação. Quiser anotar aí,
Aqui a prisão de Pedro e a morte de Herodes, tá bom? Lembra que Pedro é preso e a igreja começa a orar e um anjo entra lá na onde Pedro está preso e tira ele sem ninguém ver, e os homens vão lá conferir e os guardas estão na porta e os cadeados estão trancados, as cadeias estavam tudo lá e Pedro saiu. Amém? E quando Pedro chega na casa e bate palma lá, a mulher vem atender ele. Como é que era o nome dela? Parece um negócio que você usa em casa para limpar a casa. Rode. Amém? Então, amados, essa mulher vem lá e aí ela fica tão entusiasmada. Pedro está aqui, a gente estava orando. Sabe aquele negócio que a gente ora, aí Deus responde, você fala, não, mas Deus responde mesmo, hein? É que... Aí ela vai e bate a porta na cara dele e fala, não, espera aí, eu vou lá contar para os outros, né? E às vezes a gente também é assim, né? Ela ficou tão empolgada que ela nem pôs o homem para dentro, né? Então, esse aqui é o momento que conta esse episódio. Depois a morte de Herodes, né? Então, e esse período aqui dos anos iniciais também compreende, né? Foi exatamente nesse intervalo que nasce a primeira epístola. Tá bom? A primeira epístola escrita foi escrita durante esses 10 primeiros anos. Foi escrita por quem? Por Tiago. Tiago o apóstolo? Não. Tiago, o meio-irmão de Jesus. Por que ele era meio-irmão de Jesus? Porque ele era irmão dele por parte de mãe. Né? Porque Jesus era filho de quem? Filho de Deus. Amém? Então, né, Tiago era meio-irmão de Jesus, né? Considerado meio-irmão de Jesus, né? Nesse aspecto aí, genético, né? Mas era irmão, né? De convívio, de sangue. Então, Tiago, que escreve a epístola de Tiago, né? Que está na ordem lógica, está lá no finalzinho, né? Mas a epístola de Tiago foi a primeira epístola a ser escrita, tá bom? Por volta aí, né, desse período, né, entre 36 e 46 depois de Cristo, tá bom? Vamos seguir. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse período, né, da primeira viagem missionária de Paulo. Então, quando nós observamos essa situação das epístolas, a gente vai ver que muitas das epístolas eram epístolas escritas para quem? Lá na primeira aula, lá quando a gente começou falando sobre a introdução, eu falei um pouquinho disso aí. Existem epístolas eclesiásticas, não é verdade? Existem epístolas pastorais e existem epístolas universais. Nós vamos estar estudando elas depois, né, mais profundamente cada uma, mas esses são os grupos, tá bom? E aí a gente vai ver que, por que hoje é importante a gente ver esse aspecto, né, das epístolas dentro de Atos dos Apóstolos, porque a gente vai ver que boa parte dessas epístolas, tanto as pastorais, né, quanto as eclesiásticas, ou seja, aquelas que foram direcionadas à igreja, ou todas elas, foram escritas neste período, tá bom? Para direcionar as igrejas que estavam sendo plantadas. O que aconteceu? Saulo se converte, lá no capítulo 9. No capítulo 10, eles já começam um movimento. O quê? Prepará-los para enviá-los para ser missionários. Então aí nasce o ministério de missões, amém? E aí Paulo começa a expandir agora, né, o evangelho, que antes estava em Jerusalém, começou a alcançar a Judéia, mas agora em Paulo se cumpre até os confins da terra. O Senhor levanta o apóstolo Paulo justamente para levar a palavra até os confins da terra. A gente vai ver que surge, né, como a gente viu outro dia, que surge duas frentes de trabalho, né? A gente vai ver que o apóstolo Paulo e Pedro vão caminhar junto até um certo ponto, depois eles vão dividir e criar duas frentes de trabalho.
mas mesmo assim, trabalhando em prol do mesmo objetivo, tá bom? E a gente vai ver o quanto a obra do Senhor cresceu. A primeira viagem missionária, né, de Paulo, também de Pedro, esta primeira viagem missionária junto com Barnabé aqui, Paulo então começa ela onde? Aqui, ó, na Antioquia da Síria. A Síria está nesse lugar aqui, ó. Esse mapa aqui não está escrito Síria aqui, mas você já reparou quantos aqui na sua Bíblia, lá no final, tem um mapa? Eu queria que você abrisse lá no mapa, que você vai ver isso aí. Com certeza tem esse mapa, nas Bíblias que tem mapa, né, tem esse mapa aí lá no final da sua Bíblia. Está escrito nela assim, ó, desse jeito aqui, ó, primeira viagem de Paulo. Então, lá no capítulo 13, nós vamos ver, né, Paulo e Barnabé partindo daqui, da Antioquia, né, e indo em direção aonde? Em direção a Chipre, tá bom? Então, eles saem daqui e vêm navegando para cá, ó. E aqui, eles vão pregar o evangelho e vai alcançar Sérgio Paulo, né? Este homem aqui era um homem poderoso daquele tempo, né? Que ficava ali obedecendo um guru, né? Sabe o que é o guru? É aquele cara, né, que fica prevendo as coisas e fica contando, né? E ele vivia sendo direcionado por este homem. Mas quando este homem viu Paulo pregar, ele falou, rapaz, esse cara tem algo de diferente. E sabe aquele negócio que quando você prega a palavra para alguém e aquela pessoa quer vir para Jesus? Só que por outro lado, esse camaradinho aqui, ó, Sérgio Paulo, esse caboclo ficava, né, tentando tirar ele de ideia. Será que isso acontece nos dias de hoje? Quando você está querendo ir para a igreja e alguém fica falando, não, mexe com esse negócio de ser crente, não é verdade? Você é um crentinho, né? Então ficava tentando colocar na cabeça dele, até que um dia Paulo apelou com isso, irmão. E apelou no bom sentido. E ele falou assim, ô filho de Satanás, né? Até quando você vai tentar perverter essa vida? Aquilo que o Senhor quer alcançar, ninguém pode impedir. E ele falou, e por que você está fazendo isso? Agora você vai ficar cego. E o homem ficou cego, irmão, no mesmo instante. Simplesmente para mostrar o poder de Deus. E a hora que esse homem viu isso, aí não teve dúvida mais. Ele falou, este homem prega o Deus verdadeiro, eu quero me entregar a minha vida para Jesus. E então acontece a conversão de Sérgio Paulo, tá bom? Então aqui em Chipre, ó, acontece, tá? Essa conversão desse homem. Em Perge, olha só, eles saíram daqui, aí começaram a navegar e vieram aqui em Perge. Aqui é o lugar onde quem voltou para trás? Diz comigo assim, João Marcos. Tá? Foi aqui que o menino Marcos falou assim, esse negócio não dá para mim não. Vou voltar para casa, né? Você já viu aquele negócio que às vezes a gente sai, né, de viagem com os nossos filhos, geralmente quando eles são pequenos, e aí eles começam, né, no meio do caminho a dar trabalho, eu quero voltar para casa. Foi isso que aconteceu com o João Marcos, tá bom? Ele chegou aqui, a gente não sabe, a Bíblia não fala o que aconteceu, mas ele diz que ele voltou para casa. E Paulo e Barnabé continuou, né? Porque havia algo grandioso para o Senhor fazer. E ali, Paulo vai pregar na sinagoga, né? O Espírito Santo do Senhor vai usar poderosamente a vida de Paulo ali. E por que Paulo foi pregar numa sinagoga? Quem aqui sabe o que é uma sinagoga? Às vezes a gente ouve tanto falar sobre sinagoga, e às vezes a gente tem uma visão muito pequena do que é uma sinagoga. As nossas igrejas de hoje, muito mais se parecem com uma sinagoga, do que propriamente dito com um templo, tá? Por quê? Porque o templo era o lugar onde tinha o átrio, tá? O santo e o santo dos santos. Então o templo ele tinha o átrio exterior, o átrio interior, o santo lugar e o santo dos santos.
O Santo dos Santos era o lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para sacrificar ao Senhor e receber uma direção do Senhor para a nação. Uma vez por ano. Este homem se consagrava o ano inteiro para entrar lá dentro e sair de lá com a resposta da parte de Deus, se o Senhor havia ou não perdoado a nação. No santo lugar ficavam os sacerdotes e os levitas, adorando ao Senhor. No átrio, exterior ficavam os homens. Aliás, no átrio interior. No átrio exterior ficavam as mulheres, E é por isso que a gente vê, dentro do contexto bíblico, delas não serem contadas. Então era um lugar, e é no átrio exterior que Jesus também chega e vê os cambistas vendendo as coisas, e Jesus vira a mesa dos cambistas. Então o templo era um lugar muito grande, e um lugar fixo, em Jerusalém. Quando o reino é dividido lá atrás, lá na época dos reis, quando o reino é dividido, acontece o reino do sul e o reino do norte, o reino do sul, e aí o reino do sul ficou com Jerusalém, mas o reino do norte, teve que fazer sua capital Samaria, e lá eles construíram um templo e adoravam em onde? Diga comigo, Siló, Quem ouviu falar de Siló, Então lá eles adoravam, ao Senhor nesse templo. É por isso que a samaritana lá, quando encontra com Jesus, fala assim: não, porque a que monte nós devemos adorar? Não é verdade? Ela não faz essa pergunta? É no nosso monte ou é em Jerusalém? Afinal, onde que é? E aí Jesus vai deixar claro, de onde veio a salvação. A salvação veio dos judeus. Por quê? Porque Jesus era um judeu. Mas enfim, então antes tinha os templos, mas com essa dispersão do povo e a maneira como o povo se espalhou tanto no norte, porque aí houve invasão da Assíria, e esse povo se mistificou e espalhou por aquela região, e no sul a Babilônia invade e leva eles cativos. Qual que era a maneira deles se reunirem para congregar? Através das casas onde eles se reuniam. E essas casas de reunião era chamada de sinagoga, Então o que era uma sinagoga? Era um lugar de reunião, onde eles reuniam todo sábado para ler a palavra do Senhor e para discutir, no bom sentido, esta palavra. Então, a gente aprende que o nosso contexto de igreja hoje, ele está muito mais relacionado a essa questão da sinagoga, Porque a igreja do Senhor é todos nós. A igreja universal do Senhor é todas as igrejas juntas, unidas no mesmo propósito. Tá bom? Então, só trazer esse contexto para os irmãos. Então, naquele tempo, aqui em Perge, o apóstolo Paulo vai pregar na sinagoga. Por que ele vai levar a palavra de Jesus numa sinagoga? Porque, primeiro, ele era um judeu. Segundo, ele era fariseu. Você quer um lugar onde que ele ia atingir um público que ele sabia falar, que falava a mesma língua? Era na sinagoga. E ali ele vai levar a palavra do Senhor Jesus, Então, ele procurava as sinagogas justamente para trazer a realidade, da mensagem do Evangelho. Então, a gente vai ver em vários momentos o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade para pregar, o primeiro lugar que ele buscava era a sinagoga daquele lugar. Tá bom? Então, aqui a gente vê o apóstolo Paulo fazendo isso. Depois daqui, eles foram para Icônio. Olha aqui, Icônio está aqui. Listra, Derbe, daqui que nasce, ou daqui que vem, nós vamos ver na segunda viagem aqui, foi dessa região que sai o Timóteo, tá bom? E daqui eles vão retornando e volta para a Antioquia. Então começa a viagem em Antioquia e termina aqui, tá bom? Então esse é um período, da primeira viagem missionária de Paulo. Pastor, por que eu tenho que saber tudo isso? Irmãos, para você entender como que a obra de Deus foi crescendo, Nós estamos falando aqui da expansão do reino de Deus. Como que se deu a expansão? A gente precisa saber como é difícil pregar o Evangelho,
Porque tem muita gente que acha que igreja, irmão, é falar assim, eu vou abrir uma igreja. Porque hoje é um negócio que dá dinheiro. Sério, irmão. Ninguém abre igreja. Igreja se nasce. Aqui nós estamos vendo um ministério que nasceu e foi crescendo, 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 pela mão de Deus. Assim como nós estamos aqui hoje. Assim como o Senhor tem alcançado a cidade de São Simão, e a partir de nós vai alcançar toda a região do sudoeste goiano. Amém? Quantos creem nisso? O Senhor vai levantar neste lugar, em nome de Jesus eu profetizo isso. O Senhor vai levantar neste lugar missionários e missionárias que se posicionarão e estarão alcançando essas cidades à nossa volta aqui para o Senhor Jesus. Amém? O Senhor quer usar a mim e a você. Então foi nesse período aqui, de 48 depois de Cristo, né, que é escrito, né, também a primeira epístola de Paulo, tá? A epístola aos Gálatas, tá bom? Então foi nesta época, né, que Paulo escreve a sua primeira epístola aos Gálatas. Então, se você quiser registrar isso aí, é muito, muito importante. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo escreve então uma epístola, a epístola aos Gálatas. Agora vamos aqui para a segunda viagem. Olha só, a segunda viagem, como que já expande o negócio. Então a gente vê, né, que na primeira viagem, a viagem começou aqui na Antioquia, né, viajou por aqui e voltou para Antioquia. A segunda viagem já é diferente. Ela começa onde? Ela começa em Jerusalém, tá bom? Então nós vamos ver, né, olha aqui a viagem, ó, subindo, né, de Jerusalém para Antioquia, de Antioquia para Tarso, de Tarso para Derbe, tá bom? Então lá no começo, aqui em Jerusalém, quando eles estavam decidindo para sair, o que aconteceu com Paulo e Barnabé? Eles começaram a ter uma pequena DR, né? Eles começaram a discutir se levava João Marcos ou não, porque afinal de contas, quando eles chegaram em Perge, o João Marcos quis voltar para casa. E aí Paulo começa a falar, não, eu não quero que esse menino vai com nós não, porque ele andou dando um trabalhinho para nós. Mas enfim, aí, só que eles resolvem essa situação, eles falam, então, né, arruma um companheiro para ir com você, eu arrumo um para ir comigo e pronto, acabou, né? E Paulo vai chamar Silas, né, e Barnabé vai levar João Marcos com ele, tá bom? Então ali surge duas frentes de trabalho. Mas a gente vai acompanhar aqui a viagem de Paulo. Então a gente não vai acompanhar a viagem, né, de Barnabé com João Marcos, mas sim a viagem que Paulo fez, né, com Silas. E aí a gente vai ver, né, ele subindo aqui, né, Antioquia, Derbe, Listra, né, vai passar por toda essa região aqui, Troade. O negócio ficou pequeno aqui, né? Filipos, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Rhodes, né? E vai voltar por Cesareia e chegar ali em Jerusalém. Mas existem algumas situações importantes aqui, né? Porque lá no sul da Galácia, né, é que eles escolhem Paulo. Onde que é o lugar? Sul da Galácia. Aqui, ó, entre Listra e Derbe, tá? Tanto é que a Bíblia fala que eles estavam entre essas cidades. Então não há um lugar específico. Não dá para falar que ele era de Listra ou de Derbe, porque o texto dá a entender que era entre essas cidades. Porque fala que entre Listra e Derbe, né, eles encontraram Timóteo, tá bom? Timóteo era filho de uma judia e filho, né, de um pai grego, mas era um homem, né, cheio do Espírito Santo, alguém que tinha um bom testemunho e que a comunidade falava bem dele. Então, quando se planta uma igreja, a primeira coisa que você precisa levantar é alguém que vai tomar conta daquele lugar. Porque Paulo saía pregando aqui, abria uma igreja, levantava ali e punha alguém para tomar conta. Então Timóteo é levantado aqui para começar a caminhar com eles, né, para também aprender acerca do ministério. Depois, em Troade,
né? Aqui, ó, Paulo vai ter uma visão, tá bom? Lá em Troade, né? Paulo vai ter uma visão, né? E ele é impedido pelo Espírito Santo, né? Ele orava ao Senhor porque ele queria entrar na Ásia. Porque essa região aqui era chamada de Ásia Menor, mas ele queria entrar para o lado da Ásia Maior ali. Quem sabe alcançar o que é a China hoje, alcançar, né, esses países do Oriente para lá. Mas o Espírito Santo o impediu. E por muitas vezes ele orou ao Senhor. Toda vez que ele falava, eu quero ir para tal lugar, o Senhor falou, não é para ir para lá. Sabe o que eu aprendo, amados? Que nós precisamos nos mover conforme a direção do Senhor. Quando eu e você nos levantamos para nos mover sem que haja uma direção da parte de Deus, a tendência de dar errado é muito grande. Mas quando eu e você nos levantamos com a direção de Deus, a tendência de dar certo é 100%. Amém? É isso que eu vejo acontecer na vida de Paulo. Então aqui em Troade, né, Paulo teve uma visão. Que visão que foi essa? Alguém sabe me dizer? Isso. Ele teve a visão de um homem orando e falando, Paulo, passa a Macedônia, porque nós precisamos desta palavra sendo pregada aqui. Você sabe o que é um homem de Deus, um missionário do Senhor, um cara que está ali para pregar o Evangelho, ter uma visão dessa, de falar assim, olha, vem para este lugar. Sabe, amados, essa igreja aqui, ela não nasceu em São Simão por acaso. Foi porque o Senhor tinha uma visão para cá. O Senhor nos enviou para este lugar. Tanto a mim como a cada um de vocês e tantos aqueles que vão vir. Então tudo na obra de Deus tem uma visão, uma direção, tá bom? Então aqui Paulo tem uma visão, que ele tinha que vir aqui, ó, nessa região aqui da Macedônia. Ele teve uma visão de um homem daqui clamando para que ele passasse lá. Olha que visão maravilhosa. E então ele obedece, né, àquela direção que o Senhor estava dando. E ele vai ali para Filipos, ó, a primeira cidade que ele entra aqui, ó. E em Filipos, né, aqui uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, essa mulher se converte ao Senhor. Então aqui começa, né, o episódio da conversão de alguém, né, na Macedônia. E também é aqui, nessa região, que o apóstolo Paulo e Silas, eles são presos. Mais uma prisão. Não é porque matou alguém, não é porque roubou alguém, mas porque libertou uma menina que tinha um espírito de adivinhação, que por onde Paulo e Silas passavam, a menina vinha atrás falando, aí vai um grande homem de Deus. Aí vai um grande homem de Deus. Às vezes você pode falar, não pastor, mas isso é um elogio. Irmãos, a gente tem que ter discernimento, até do que é elogio ou daquilo que Satanás está tentando plantar no nosso coração. Tem elogio que às vezes vem ao nosso coração justamente para nos derrubar. E aí, o que é a palavra discernimento? Alguém sabe dizer? Vocês já pararam para pesquisar isso no dicionário? O que é discernimento? Discernimento, se você quiser anotar aí. Discernimento é você saber diferenciar o certo do errado, o verdadeiro do falso. Discernir é você compreender o que é e o que não é, tá? Então a palavra discernimento está nisso. E o apóstolo Paulo, ao ver a fala daquela menina, teve o discernimento de espírito, tá? E isso é um dom espiritual. Ele teve o discernimento de espírito, vendo que era um espírito maligno que falava pela boca daquela menina. Então ele vira para ela e fala, em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida. E aquele demônio é expulso. E como eu disse, aquela menina, ela era possessa por um espírito de adivinhação. E havia um monte de gente que ganhava dinheiro com ela. Será que você já viu isso? Eu particularmente estou cansado de ver. A gente vai numa cidade grande, irmãos, os postes estão tudo pregado. Faço leitura de tarô, né? Trago a pessoa
amada em 24 horas, né? Parcela no cartão e tralalá, né? Você vê aquele tanto de propaganda sem futuro, não é verdade? Essa menina era uma dessas. E o negócio dá dinheiro. Porque para você enganar o povo, irmão, é fácil demais da conta. Mas para você pregar a palavra de Deus, aí todo mundo sai falando que você é ladrão. Então o apóstolo Paulo chega lá, o que acontece com ele? Ele pregou a palavra, aquela menina foi liberta de um demônio. Aí a partir daquele momento, com certeza, aquela menina se converte ao Senhor Jesus. E aí, quem ganhava dinheiro com ela, vem e convoca os religiosos daquele tempo e fala: ei, esse povo aqui está pregando um negócio que não convém aqui. Vamos prender eles. E prende Paulo e Silas por causa disso. E ainda mentem. Levanta um falso testemunho dizendo que eles estavam se levantando contra o rei. Então fala, eles pregam a Jesus como um rei, eles estão aqui para, né, trazer essa notícia de que Jesus é rei, ou seja, colocando em xeque o reinado de César. Mas eles se esqueceram que o reino de Jesus não é aqui. Eles se esqueceram que o reino de Jesus é eterno. Amém? Então, amados, nós vemos isso acontecer com esses missionários ali. Tá? Então, a perseguição que acontece na igreja hoje em relação a essas situações, a gente tem que aprender a passar por cima disso. A gente vê tanta baboseira sendo falada todo dia. Nós precisamos entender que nós estamos aqui cumprindo um propósito. Enquanto nós estivermos cumprindo o propósito, a mão do Senhor estará sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Depois, né, nós vamos ver eles indo aqui para Tessalônica, essa região aqui, ó. E eles chegam à casa de um homem chamado Jason. E por causa desse Jason ter hospedado eles, esse homem aqui apanha. Esse homem aqui sofre por conta de ter hospedado a Paulo e Silas, né? Então a gente vê, né, isso acontecendo. Depois na Bereia, nós vamos ver Paulo discursar acerca, né, do Novo Testamento, aqui ó, na Bereia aqui ó. Então, eles passaram por aqui, tá? E foram a Bereia. Depois, nós vamos ver em Atenas o discurso de Paulo. Eu queria que você abrisse aí Atos dos Apóstolos 17. Esse, para mim, é um dos discursos mais lindos da palavra de Deus. Relógio para. Atos dos Apóstolos 17. A partir do versículo 16 lá, ó. Olha só lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se removia em face à idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outras coisas, não cuidava senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, se você acha que é só por conta das redes sociais que o povo perde tempo no YouTube, no Facebook, aqui você está vendo a primeira perca de tempo do planeta. Eles reuniam numa praça para ficar fofocando. Não é verdade? Essa é a realidade. Tá bom? E aí vai continuar o texto dizendo: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos tenho
vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vossos cultos, encontrei também um altar do qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra e a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, a possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A realidade é que depois desse sermão, houve aqueles que acreditou e houve aqueles que não acreditou. Os que acreditou foram salvos. Os que não acreditou se perderam. Amém? Amados, essa é a realidade do Evangelho. Por que eu disse aqui, até fiz uma brincadeira, né, de que esse momento aqui era o momento em que o povo mais perdia tempo. Hoje a gente fala tanto, né, e a gente, pastor, gosta de falar disso, mas a gente também usa o WhatsApp, a gente também usa o Facebook, a gente usa também o Instagram. Mas sabe onde está o pecado? É de a gente fazer desses lugares lugar de fofoca. Irmãos, tem gente que posta uns negócios mais sem noção. Tem gente que fala de outro, fala de política, fala disso, fala daquilo. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente lê. Porque nesse tempo não existia essa tecnologia de hoje. Então onde que eles reuniam? Na praça. Eles ali ficavam discursando, né? Subia lá, quem já viu falar dos filósofos? Subia lá os filósofos e falava ser ou não ser. Eis a questão. Chegar nunca a uma conclusão. Isso é o que o filósofo pensa, né? Filósofo só pergunta, chega a lugar nenhum, não. E aí, o apóstolo Paulo chegou lá, e para mim, um dos sermões mais inteligentes que eu já vi. Irmão, sabe o que é o camarada passar assim, ó, e falar assim, nossa, olha o tanto de ídolo. Porque às vezes a gente crente, a gente é chato, irmão. Às vezes a gente chega na casa de um parente da gente, tem lá uma imagem de Maria, e a gente fala, aí ó, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, né? Quem aqui já foi um crente chato? Dá um glória a Deus aí. Amém? Vai deixar eu sozinho nessa, irmão? Amém? Também já fui assim, né? Já falei isso demais na conta. E a gente tem que falar, mas no momento que Deus nos dá a oportunidade, tá? E é o que Paulo fez. Ele esperou a oportunidade. No momento certo, a hora que o povo levou ele para a praça, ele falou, agora sim, agora eu vou falar o que vocês querem ouvir. Está vendo esse tanto de Deus que vocês estão adorando aí? Eu reparei que tem um altar que não tem Deus nenhum. E está escrito lá, ao Deus desconhecido. Sabe quem que é esse Deus desconhecido? O Deus que eu prego. Irmãos, olha que inteligente. Ele falou assim, esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Amados, nós precisamos ter esse tipo de entendimento. É levar para as pessoas aquilo que elas não conhecem. A esse Deus que cura, a esse Deus que liberta, esse Deus que batiza com o Espírito Santo, esse Deus eu conheço. Porque quantas pessoas que você vai pregar Jesus, a pessoa fala, não, eu já sigo Jesus, eu já tenho Jesus na minha vida. Tem gente que até apela com a gente, né? Esses crentes acham que eles é salvo.
Eu tenho o costume de dizer, amado, que eu não acho, não, eu tenho certeza que eu sou salvo. Porque eu sirvo ao Salvador da humanidade. Um dia ele morreu na cruz. E aquilo que ele fez na cruz lá não pode ser tão frágil para eu perder minha salvação tão facilmente. Então nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Se você confessa Jesus, se você está andando em vitória, não há motivo para você imaginar, se Jesus voltar daqui 5 segundos, você vai para onde? Eu vou para o céu. Nós precisamos ter essa consciência. Porque quando nós temos essa certeza, irmão, você passa a viver diferente. Eu não sei os irmãos, mas eu fui ensinado no meio de um contexto religioso onde que as pessoas às vezes passavam medo na gente disso. Não, você tem que estar preparado, sabe? Aquele negócio assim de, eu acho que nunca estou preparado. Irmão, tem gente que é bitola e nunca vai estar preparado. Não, porque se Jesus voltar, quem sabe, né? Se eu estiver preparado, eu vou. Não. Tem que estar preparado em todo momento. E a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, querido, falhar, às vezes cometer um acidente, nós podemos até cometer, mas nós não perderemos aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Amém? O que nós precisamos ter é um coração arrependido. E aí Paulo leva esta mensagem ali aos atenienses, né? No Areópago. E ali alguns entenderam a mensagem e se converteram ao Senhor. Mas outros ficaram zombando dele, continuaram zombando dele, assim como acontece até nos dias de hoje. A gente prega a mensagem, e quantas pessoas, né, que até ouve a mensagem, chora, nossa, eu queria tanto esse Jesus, mas a hora que você faz o apelo, não se rende ao Senhor. Isso é muito sério, não se render ao Senhor, porque não foi conversa de pastor. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, não tem meio termo. Não tem jeito de ficar em cima do muro. Amém? Então a gente vê isso acontecer aí. Vamos correr aqui, senão não vai dar tempo. Depois a gente vê, né, Paulo descendo para Corinto, tá bom? Então ele está aqui em Atenas, ele vai para Corinto. Né? E lá em Corinto, ele vai permanecer com Priscila e Áquila. Né? Embora Áquila pareça o nome de uma mulher também, mas Áquila é o nome do esposo de Priscila. Tá? 2 discípulos, né, do Senhor, qual Paulo amava muito. Né? E a gente vai ver esse nome ser citado. Inclusive, essa Priscila aqui, alguns estudiosos acreditam que Hebreus pode ter sido escrito por ela. Né? Então, assim, existe vários, né, pensamentos acerca de Hebreus, né, mas só estou relatando para que os irmãos tenham uma noção. Depois Paulo vai regressar, né, para Antioquia da Síria, passando por Cesareia, tá bom? Então, aqui de Corinto, né, ele já vai começar a descer, passa por Éfeso, por Rhodes, desce em Cesareia e vai e conclui a sua segunda viagem, né, ali em Jerusalém, tá? Paulo, ele escreveu, né, durante esse período aqui, de 49 a 52 depois de Cristo, né, mais algumas cartas, né? Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Então, 1ª e 2ª Tessalonicenses foi escrito durante este período, tá bom? Então, se quiser anotar aí, né, no período de 49 a 52 depois de Cristo, foram escritos as cartas aos Tessalonicenses. Vamos aqui rapidinho para a nossa terceira viagem missionária aqui, que corresponde ao período entre 52 e 56 depois de Cristo. Está relatado em Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 17. Então, a viagem, né, foi ao longo da Galácia, né, e aí a gente vê de novo eles partindo aqui, né, da Antioquia, tá? E vindo pela Galácia. A Galácia era essa região aqui, tá? De Listra, Derbe, Icônio, essa região aqui da Ásia Menor. Tá vendo escrito Ásia aqui? Essa que era considerada a Ásia Menor, tá? Pra cá, ó, se você tivesse um mapa mundi aqui, você ia ver que depois da Síria, aqui para cima tá a China, tá? E os outros países da Ásia,
Tá bom? Então vamos lá. A terceira viagem missionária de Paulo aí, né? Depois a gente vai ver que em Éfeso, né? Olha só, nessa terceira viagem é uma viagem de preparação. Então eles passam por aqui, por Derbe, Listra e Icônio, na Antioquia da Pisídia, tá vendo? Aqui a Antioquia da Pisídia e aqui a Antioquia da Síria, tá? Aqui, né, nós estamos vendo que Éfeso, tá? Então aqui, né, em Éfeso, ele prepara Apolo e outros vários discípulos, né, para serem instrumentos do Senhor, para levar a palavra do Senhor. E depois eles partem então para Macedônia e vão até a Grécia. Então eles sobem aqui para a região da Macedônia, tá? Desce, né, até a Grécia, pregando a palavra do Senhor. Depois, né, nós vamos ver em Trode de novo. Olha que interessante. Em Trode, né, naquela outra ocasião, em Trode, Paulo tem uma visão para que ele suba a Macedônia, porque eles queriam ouvir a palavra do Senhor. Aí agora, na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo volta a Trode, e ali ele está pregando o evangelho, mas ele se alonga, o discurso dele vai até a meia-noite. Amém? Se nós ficar aqui até a meia-noite, quem que fica comigo? Amém? Tem uma meia dúzia aí que tem coragem, né? Mas amém, né? Lá, o apóstolo Paulo pregando, a pregação estava uma bênção, né? E aí, aqui ó, em Trode, tá? E aí, tinha um menino lá chamado Eutico, tá? Que ele estava pendurado na janela. Lugar muito ruim para ficar, né? Mas em cima do muro. Ali é o reflexo de quem fica em cima do muro. E aí, Paulo pregando, deu aquele sono santo nele e ele, né, caiu, né? E o que aconteceu com ele? Morreu, né? Blé, né? Como diz as minhas menininhas lá em casa. Então aí eles morreram. Aliás, ele morreu, né? E o que aconteceu? Quando Paulo viu aquele menino despencando e caindo lá, Paulo correu, abraçou aquele menino e fez uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, traz sobre ele o seu espírito. E aquele menino ressuscitou. Amém? E aí todos se alegraram, né, novamente. Mas aí mostra a importância, né? Oi? Continua a pregar, né? Olha só que bênção. Era vigília, ia até ali pelas 3 da manhã, meia-noite o menino morreu, né? Mas ele fez uma oração forte lá, né? E aí o menino ressuscitou. Aí, irmão, aí o negócio pegou fogo mesmo. Aí estava todo mundo acordado e dando glória a Deus. Amém? Então, aqui em Trode, que acontece tudo isso. Depois, nós vamos ver Paulo, né, seguindo para Cesareia e finalizando a sua viagem em Jerusalém. Então, já nessa terceira viagem, ele sai da Antioquia da Síria, sobe, passa pela Macedônia e volta, né, até Jerusalém. Então aí a gente vê como que foi a expansão do reino de Deus. Pastor, mas o que aconteceu? Questão de viagem. Paulo era um agente de viagens? Não, irmãos. Ele era um agente de Cristo. Amém? Então por onde ele passava aqui, irmão, uma igreja era plantada. É por isso que você vai ver lá em Apocalipse o Senhor escrevendo as 7 igrejas. Olha só, observa aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Tá vendo? É daqui que nasceu as igrejas onde o apóstolo Paulo foi levando a palavra do Senhor e pregando o evangelho. Então nós precisamos sim saber esse contexto, tá? Porque ler a Bíblia todo mundo pode ler, mas o Senhor nos chama a entender, a compreender, tá? Aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E foi nesse período aqui, né, dessa terceira viagem, entre 52 e 56 depois de Cristo, que Paulo escreveu, né, mais 3 epístolas, tá? Provavelmente ele fez isso aqui em Éfeso, tá bom? Então ele escreve as próximas 3 epístolas aqui em Éfeso. Quais são elas? 1ª e 2ª Coríntios e a epístola aos Romanos, tá bom? Então essas 3 epístolas são escritas durante esse período da terceira viagem missionária.
Depois nós vamos então passar aqui, já para finalização, os anos finais de Atos, tá? Então aqui a gente vai ver sobre a primeira prisão. Paulo é preso a primeira vez em Roma, tá? E aí durante essa prisão, Paulo escreve as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, tá? Aqui nós vemos, né, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, são epístolas, quem sabe classificar? Eclesiásticas. Filemon é uma epístola pastoral, tá bom? Vamos lá? Depois nós temos as cartas de Pedro, tá? Também registrada entre 60 e 68 depois de Cristo, também em Roma, tá? Possivelmente foi aqui, né, em Roma que Pedro escreveu, 1º e 2º a Pedro, né? As epístolas que estão lá no finalzinho também, perto de Apocalipse. Amém? Até aqui está tudo bem, irmãos? Tranquilo? Aí depois nós vemos Paulo fora do cativeiro. Houve um período em que Paulo foi preso. Depois ele ficou um período de uns 4 anos, 5 anos, né, em liberdade. E durante este período também ele escreveu algumas epístolas e continuou fazendo viagens. E para que Paulo viajava tanto? Justamente para dar suporte às igrejas que haviam sido plantadas, tá bom? E aí durante esse período aqui que ele está fora do cativeiro, né, que começa em 61 depois de Cristo e vai até 65, ele escreve a primeira epístola de Timóteo e também Tito, tá bom? Aqui também, né, 2 epístolas pastorais. Ele está direcionando a 2 discípulos dele, tanto Timóteo quanto Tito, tá bom? Depois nós vamos finalizar então, né, com a última prisão de Paulo, por volta de 65 depois de Cristo, tá? Paulo foi preso, transitado em julgado e condenado à morte por guilhotina. Ele ia ser decapitado. E Paulo, enquanto estava aguardando o dia da sua sentença, ele tinha uma prisão domiciliar. O que é uma prisão domiciliar? É uma prisão assistida. Então, nesse período aqui, muitos teólogos acreditam que foi exatamente nesse período, né, que Lucas esteve com ele, que boa parte dessa história que nós estamos estudando veio desse período, tá bom? Então, foi nesse tempo também que ele vai escrever a sua última epístola, que é 2 Timóteo. Então, a última epístola de Paulo foi escrita bem próximo da sua morte. E, posteriormente, ele é decapitado em Roma, tá bom? Aqui tem uma linha cronológica, para que os irmãos visualizem aquilo que a gente falou aqui, ficou bem pequenininho. Como eu disse, vou repostar lá para que os irmãos tenham essa imagem, para você ver melhor no seu celular, tá bom? Mas aqui tem eu fiz uma linha cronológica aqui, peguei essa linha cronológica lá, que nos ensina bastante. Então aqui está os anos iniciais de Atos, lembra os 10 anos que a gente falou? Aqui no finalzinho aqui, ó, Tiago escreve a primeira epístola, né? Aqui está a primeira viagem missionária de Paulo. Aí surge, né, a primeira epístola de Paulo aos Gálatas, né? Esse conselho de Jerusalém aqui, né, acontece. Depois desse conselho, que é exatamente quando eles decidem se leva, se não leva João Marcos, que é negócio. Aí, a segunda viagem missionária, né? Escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois da terceira viagem missionária, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. E os anos finais de Atos compreende, né, as demais epístolas. Tá bom? Então isso aqui é para você ter, né, de maneira panorâmica aí, né, a cronologia dos livros. Embora a gente tenha falado até aqui que a cronologia não é tão importante, né, dentro do contexto que a gente está estudando, aliás, dentro da montagem do cânon, que está em ordem lógica, mas é importante você saber a cronologia, para no momento que você estiver lendo, você se situe naquilo que você está estudando. Aqui,
né, também é uma linha cronológica das epístolas posteriores, né? Ou seja, quantas epístolas nós temos lá no Novo Testamento? Quantas? No 3. 1, 2, 3. 21. Quantas foram escritas no período de Atos? 16. Então, 16 epístolas foram escritas no período escriturístico de Atos. E outras 5 foram escritas em períodos posteriores. Quais são elas? Hebreus, Judas, 1º, 2º e 3º João. Esse Judas aqui não é Judas Iscariotes. Quem é esse Judas aí? Hã? Judas? Irmão de quem? De Jesus. Então Jesus tem 2 irmãos que escreveu a epístola. Amém? Tiago e Judas. E aí está a prova de que Maria concebeu sim, né, depois de Jesus, e teve um monte de filho e filhas também. Tá bom? Então aqui nós fechamos essa situação das epístolas dentro do livro de Atos. Amém? Quem gostou? Amém? Então nós estamos aqui, né, para concluir esse período, e a partir da semana que vem nós estaremos estudando, começando pela epístola aos Romanos. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, né, esteja lá postando sua dúvida, né? Eu vou postar para os irmãos nessas linhas cronológicas. É interessante você ter isso daí, né? E com certeza o Senhor vai acrescentar muito à nossa vida. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite.